Olá mamãe, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar como perceber se seu bebê está atrasado e quando você deve buscar ajuda. Antes de começar o vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal e ative as notificações. Dessa forma você fica sabendo de todo o conteúdo exclusivo que nós estamos preparando para você aqui no meu canal do YouTube. Bom, antes de mais nada, para você saber qual fase o seu bebê deveria estar ou não, você deve assistir o meu último vídeo aqui do canal do YouTube e o primeiro dessa série relacionado ao desenvolvimento infantil. Ali tem os marcos mês a mês de quais idades o seu bebê deve estar fazendo cada tipo de atividade motora, certo? A partir daí, é importante você entender que algumas coisas devem ser analisadas. A primeira delas é, se o seu bebê ele tem que fazer a idade corrigida. O que é isso, Gustavo? A idade corrigida nada mais é do que, para um bebê que nasça antes das 40 semanas, é muito comum que esse bebê, ele, entre aspas, atrase um pouquinho para fazer algumas coisas, isso porque o desenvolvimento que ele deveria ter, tanto na parte dos sentidos, quanto na parte de movimentação, na parte gastroesofágica, que ele deveria fazer na barriga da mamãe, ele acaba fazendo aqui fora. Isso interfere diretamente na parte motora do bebê. Como é que você faz a idade corrigida? Você vai tirar da idade cronológica do seu bebê, que é a idade de meses do seu bebê que ele tem agora. Por exemplo, se o seu bebê ele tem 2 meses de nascido, você vai tirar a quantidade de semanas que ele nasceu antes das 40 semanas. Por exemplo, se o seu bebê ele nasceu de 37 semanas e ele está com 2 meses, na verdade, na idade corrigida, ele está com 1 mês e 1 semana. Ou, se ele nasceu de 36 semanas, você vai tirar 4 semanas, que é a diferença para 40 semanas, e o seu bebê na idade corrigida ele está com 1 mês. Isso é muito comum de acontecer e muito comum de interferir com relação a essa parte motora do seu bebê. Então só toma bastante cuidado que se o seu bebê ele se enquadra nessas questões de idade corrigida, o seu bebê ele não está atrasado de forma motora. A parte motora do seu bebê ela sempre tem que estar atrelada a idade corrigida e não a idade cronológica. Isso você vai ter como exceção se o bebê nasceu de 39 semanas, então 1 semana é muito pouquinho. Agora, a partir de 38 semanas, não tem nada na literatura falando sobre isso, já é um bebê a termo, é importante falar isso, ele não é um bebê prematuro, mas já é um bebê a termo, mas na parte motora isso pode gerar repercussões sim. Outro fator que pode interferir bastante também é se o bebê ele precisou de tempo de UTI, precisou de internação, isso também interfere bastante nessa rotina e nessa dinâmica, se o bebê ele consegue adquirir ou não algumas questões e alguns marcos motores importantes. Então, não é muito fácil de corrigir a idade, mas é importante você saber se seu bebê ele ficou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas na UTI logo que nasceu, são períodos que é muito difícil de conseguir estimular o seu bebê da melhor forma possível. Isso acaba acarretando também na parte motora dali para frente, certo? Outra questão importante também é se o seu bebê ele tem alguns sintomas atrelados, como refluxo, cólicas, disquesias, tá? Isso também vai interferir muito nessa evolução motora do seu bebê e é importante começar tratamentos com relação a essas questões o mais rapidamente possível. O mesmo também é verdade para sintomas como assimetrias cranianas, né, e também com relação a torcicolos congênitos. Quanto antes você perceber esses sinais, é importantíssimo procurar profissionais osteopatas, procurar fisioterapia especializada nessa parte pediátrica para devolver função o mais rapidamente possível para o seu bebê. Agora, se não tem nenhum desses fatores atrelados e o seu bebê, mesmo assim, ele está atrasado com relação à parte motora e você percebe que ele tem dificuldade para realizar alguns momentos, é muito importante buscar ajuda o mais rapidamente possível. E para a parte motora especificamente, a melhor forma de buscar tratamento é com a fisioterapia especializada, certo? Porque é a fisioterapia que vai conseguir treinar esses exercícios, que para o bebê nada mais é do que brincar. O fisioterapeuta ele vai brincar com o bebezinho, com o bebê, dentro dos marcos motores que ele deveria ter adquirido para aquela idade. E também estimular com marcos anteriores que ele já possui, ou com movimentos que ele já possui, com recursos que ele já possui, para que ele consiga alcançar a fase a fase. É exatamente isso que a gente faz dentro da nossa mentoria MTA para mamães.
Então a gente acompanha todo esse desenvolvimento do bebê para que ele consiga se desenvolver da melhor forma possível, ensinando os estímulos específicos para cada idade e onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo e com a minha equipe, que nós vamos auxiliar você a trabalhar aí da sua casa, sabendo como estimular e como conseguir coordenar isso tudo com as condições que você tem aí da sua casa. Isso é muito importante porque o ambiente ele também interfere muito com relação ao desenvolvimento do bebê. Então, saber como brincar, saber como estimular, saber o que não fazer com o seu bebê, ele é tão importante do que saber o que fazer com ele. Muitas vezes a gente acaba dando estímulos que não é o momento de dar, não é o momento de estimular daquela forma o bebê. Isso acaba interferindo em todo o desenvolvimento dele, motor, psicossocial e também comportamental, principalmente nesse primeiro ano de vida e no restante da vida como um todo. E interfere diretamente em outras áreas, como o sono, como o aprendizado, como as questões posturais. Tudo isso, o desenvolvimento dele como um todo, acaba tendo correlação com o desenvolvimento motor dele nesse primeiro ano de vida. A quantidade de estímulos sensoriais e aportes sensoriais é muito grande e interfere diretamente com relação a essa rotina diária. Então, se você percebe sinais dentro dessas janelas que o seu bebê não está conseguindo fazer, deixa um comentário aqui abaixo, que eu mesmo vou te responder para tirar suas dúvidas e te ajudar a como conduzir da melhor forma possível. E aí, mamãe, você gostou do conteúdo? Então já aproveita. Clique aqui no botão abaixo, se inscreva no meu canal e ative as notificações. A gente está trazendo muito conteúdo exclusivo aqui para o YouTube, que aqui a gente consegue trazer conteúdos no formato um pouquinho maior, um pouquinho mais densos, mais explicativos, para conseguir ajudar você e o seu bebê a se desenvolverem da melhor forma possível. Você como mamãe e ele como indivíduo para o resto da vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.